Um, dois, três, gravando. Olá, bem-vindos de volta a mais uma aula de programação de aplicativos mobile. E nós vamos continuar essa aula com o Recycler View. E no caso, nós vamos trabalhar hoje com o Card View, que é um modo um pouquinho diferente da montagem, da visualização da lista, né? Então, eu vou dividir em algumas partes, né? Primeira parte, nós vamos estruturar o projeto. Depois, nós vamos montar o layout e vincular tudo isso no final. Então, primeiro aqui vou excluir esse Hello World, que não tem necessidade. Aqui no meu código, eu vou criar 3 pacotes. Então, vai ser o Activity. Posso até apagar tudo isso daqui, para ele acabar não criando um... Ah, ele criou fora. O Activity. Um outro pacote. Se eu apagar, ele vai criar fora. Vai ser o Adapter. E o outro pacotinho vai ser o de modelo, o model. Aqui no Activity já posso jogar o main Activity refatorar. Aqui no meu res, eu vou jogar aqui algumas imagens. Então deixa eu pegar aqui minhas imagens. São essas 4 PNG. Eu vou colocar aqui no Drawable. Então a minha imagem 1, 2, 3 e 4. Ok. Então vamos para o layout. Primeira coisa, vou pegar o Recycler View, baixar ele aqui. Ele vai fazer o download. E também já vou baixar o Card View, que ele também tem a necessidade de fazer o download. Aí fica mais fácil para a gente já deixar ele tudo sincronizado. Então, vou arrastar o meu Recycler View para cá. Vou dar um infer constraint que é mais fácil, ele já joga constraint para todos, né? E vou colocar uma constraint de 8 aqui para todos eles, para todos os lados. Certo? Então já temos o nosso Recycler View aqui. Agora nós podemos ir lá para o código e começar a montagem do nosso Recycler View. Então a primeira coisa que nós vamos criar aqui é um objeto do tipo Recycler View e já vamos dar um Find View by ID aqui. r.id.recyclerView. Que eu não alterei o ID dele lá, então vai ficar o mesmo. Bom, o que nós precisamos? Configurar o adaptador e configurar o recycler. Certo? Então, primeiro, nós vamos configurar o recycler. Então, vamos colocar aqui o layout que a gente precisa. Então, vamos fazer o seguinte: recycler view layout manager. Eu poderia usar direto aqui linear layout, tá? Não precisaria colocar recycler view.layout manager. Poderia usar direto o linear layout aqui. Mas eu vou manter como a classe aqui para não ter nenhum problema. Layout manager, ele vai receber a instância de um linear layout manager. Aqui eu tenho que passar o contexto. Então a gente pode passar o contexto da aplicação. Caso eu queira alterar de vertical para horizontal, a gente teria que passar as outras duas opções aqui, né? Agora eu posso então jogar no meu Recycler View na minha configuração. Deixa eu jogar isso num método, né? Senão não vai funcionar. Vou fazer a criação do método aqui. Private
void configurar. Que ele está fora, né? Está fora de método dentro da classe. Dentro da classe ele não faz nada, né? A gente teria que estar com o método aqui. Então, vamos jogar isso aqui, essas configuração dentro do método. Agora sim eu consigo acessar o meu atributo. Recycler view, ponto, o set layout manager, e eu vou passar o layout manager para ele. Recycler view, ponto, set has fixed size, vamos passar true. E como eu vou trabalhar com o card, então eu não vou colocar aquelas linhas divisórias, tá? Porque eu acho que fica mais bonito do que colocar aquela linha lá. Aquilo lá é mais para listagem, né? O item decoration, né? E aí a gente precisaria aqui setar o nosso adaptador, ok? Nós não temos ainda o adaptador. Eu posso até tirar essa configuração do adapter, que eu só estava gerando ele aqui, né? Gerando a instância. Depois eu posso usar a instância e gerar a instância direto aqui no setAdapter, não tem problema. Vamos chamar o método configurar aqui. Pronto. Então eu preciso desse adaptador. Vamos criar o nosso adaptador. Então eu vou vir aqui no adapter, uma nova Java Class, e eu vou chamar ela de adaptador, adapter. Vamos chamar ele de viagem. O meu adapter viagem, ele tem que estender o recycler view.adapter. Aí a gente já lembra que nós vamos ter que passar que o tipo do view holder aqui, né? Então ele vai estender o adapter. Por enquanto a gente não vai implementar os métodos porque eu preciso do view holder. Então eu já vou criar como classe interna o meu view holder viagem. Eu posso chamar só de view holder, tá, gente? Não tem problema. Mas eu gosto de colocar o mesmo nome aqui para seguir a sequência e não virar confusão. O meu view holder viagem, ele vai estender o recycler view.viewHolder. Aí ele vai pedir para a gente criar o construtor, né? Por enquanto eu não vou ter nada aqui para fazer a construção, porque a gente ainda não tem o nosso view específico. Então eu vou criar primeiro o nosso view, ok? Depois a gente volta para o construtor aqui. Então vamos voltar para cá. Então aqui no nosso, ele vai continuar com erro, tá? Depois a gente resolve. Aqui no nosso layout, eu vou criar um novo layout resource aqui. Vou dar o nome nele de layout, poderia ser adapter, né? Para manter lá, porque ele é o layout do adaptador. Vamos por adapter aqui. Adapter viagem. O root que a gente usou da outra vez foi o linear. Dessa vez eu vou usar o card view. Por isso que é importante fazer o download do card view antes, tá? Senão ele não vai gerar aqui, ó. E não aparece o card view aqui. Então dou um OK. Então agora eu já tenho o meu card view prontinho para receber os elementos, ok? O que eu vou montar aqui? Primeiro, eu vou colocar uma image view. Então vou arrastar a image view para cá. E vou selecionar a imagem 1 aqui só para deixar de teste, tá? E aí a gente pode trabalhar, né, na imagem. Vamos pegar aqui a escala. Vamos ver qual que fica mais legal. A center crop. Center crop, fit center, XY distorce bem, matrix center.
O center ficou mais ou menos. Center inside. Vamos diminuir essa altura, porque ele está muito alto aqui, né? Vamos ver se eu diminuir ele aqui. Acho que 200 dp fica legal, vamos ver. Já ficou num tamanho melhor. Vamos ver, 205, 220. 220 dp ficou legal. E o wrap content, pode manter o wrap content aqui, certo? Deixa eu ver se a gente vai por 0 dp, se ele chega até o... ele não chegou até... Opa! Cadê o meu image? Tá aqui. Ele não chegou até o fim. Vamos manter aqui no wrap content mesmo. Por que ele não aparece as constraint, né? Porque eu tenho um card view, eu não tenho mais um constraint layout, tá? Por isso que ele não aparece aquelas constraint pra gente trabalhar. Antes de tudo, eu vou ter que jogar isso aqui num layout linear, senão não vai funcionar legal. Vamos criar um linear aqui. Vou jogar um linear dentro do card view. Vou jogar um linear vertical, para ter meus itens de forma vertical. Então aí eu vou pôr uma imagem, um campo de texto e 3 botões. Só que os botões vão ser na horizontal. Então eu vou ter que ter, dentro desse vertical, vou ter que ter outros linear layout. O primeiro vai ser vertical também, que ele vai me apresentar a imagem embaixo dela, o text view. E o segundo vai ser horizontal, que eu vou pôr os botões. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos colocar mais um vertical dentro desse linear. Nesse aqui eu vou colocar a minha imagem. Então eu vou ter o meu image view aqui. Agora sim, essa imagem vai ter 220 dp. Isso. E embaixo dela a gente vai ter um text view. Esse text view, por enquanto eu vou colocar aqui só descrição. Aí o texto vai entrar aqui depois, né? Essa descrição, deixa eu aumentar aqui para 18. Vou aumentar aqui um pouco, né? Aí já fica melhor para a gente trabalhar. Descrição. Agora eu venho com os botões aqui. Então eu vou precisar colocar aqui embaixo um layout horizontal dentro desse vertical. Opa! Aí. Então eu tenho o vertical e o horizontal. O vertical aqui vai ser, em vez de match parent no height, vai ser o wrap content, né? Que aí ele vai ter o tamanho só o conteúdo, que é a imagem e o texto. Esse outro vertical é inteiro, né? Que ele pega a minha tela inteira. Mas a gente pode colocar ele também o wrap content aqui, também não tem problema. Então aqui, vertical. E esse horizontal, ele não tem nada ainda. Ele está nesse tamanho inteiro aqui. Esse horizontal aqui. Então a gente vai jogar os botões. Então vou jogar 3 botões aqui no horizontal. Um botão, 2 botões. Opa, vou pôr para baixo. E o terceiro botão aqui. Então ficou um do lado do outro. Certo? Esse primeiro botão eu vou colocar curtir. O outro botão, o texto dele vai ser compartilhar. Vamos por favoritos? Não, curtir já vai estar meio que favorito. Compartilhar, acho que fica mais legal. Compartilhar. Ficou muito grande, mas... E o último, saiba mais. Aí. Agora, esse linear layout também vai ter aqui o wrap content. Não, o lateral dele pode ser match parent. Isso. Esse aqui e esse aqui tá o wrap content. Pronto, agora tá todos eles
do tamanho certinho aqui. E o card view, se precisar, depois a gente altera aqui para o wrap content. Se precisar, vamos ver como é que vai ficar o visual dele lá na hora que a gente vincular. Só que tá tudo muito grudado. Então eu vou vir aqui nesse linear layout, no card view, acho que é melhor. Vou vir no card view, vou procurar aqui a margem. Aqui. E na margem vou colocar 8dp. Então ele já deu uma margem de 8 aqui. Esses botões, esse layout a gente pode dar. Vamos colocar nesse layout vertical que tem a imagem. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem já um espaçamento, já tem uma margem aqui. Se eu aumentar ela, eu coloquei 8, vou aumentar, vou colocar maior aqui só para a gente conseguir enxergar melhor. Vou colocar 20. Ó, então já tem uma margem aqui, certo? Então vou colocar 8. Esse daqui tem todos os componentes, não, vai ser nesse vertical. Eu vou pegar o padding dele, isso, que ele vai colocar interno, né? Um espaçamento interno. Aqui eu vou colocar 5dp. Parece que não. Bom, vamos aumentar aqui, vamos por 8 também. Já deu uma diferencinha. Outra coisa, aqui também vamos dar um dp aqui, senão vai ficar. Esse aqui acho que pode ser 6dp. DP para ele não ficou muito diferente, né? Mas já está com um design interessante. Então aqui, no curtir, vamos mudar o estilo do botão. Isso aqui a gente não tinha mexido ainda, né? Mas a gente tem uma opção aqui, ó, que é esse atributo style. Vou localizar ele. Aqui, ó. Ele vem com esse padrão aqui do Android. Se a gente clicar aqui, ele pode trazer vários outros estilos. E um que fica legal é esse aqui, ó. Button bar. Acho que é button bar. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver. Button bar. Button. Isso, esse aqui. E aí ele pega aqui, ó, desse Theme Attributes, que são os atributos de tema. E eu vou colocar esse aqui, ó. Ele já muda o estilo do botão. Vou até tirar aquele padding depois interno daqui, que eu acho que como o botão mudou o estilo, não vai ficar muito legal esse padding interno. Aí. Curtir, o compartilhar. Aqui ó, no style, vou mudar, vou colocar a mesma coisa. Button bar, button style, esse aqui. E o saiba mais também. Isso. Esse card view tem mais ou menos o estilo do que está lá no Android, né? No exemplo que eu mostrei de exemplo da aula anterior. Então aqui no, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora no design. Esse tom é por causa do Accent Color, né? Se a gente mudar aqui no meu Velos, mudar a cor aqui, ó, ele muda lá, né? Se eu mudar aqui, ó, eu coloquei esse azulzinho. Opa, olha lá, ele vai mudar aqui, ó. Certo? Então, Colors pode fechar, vamos continuar aqui. Uma outra coisa que a gente poderia colocar é um ícone, né, nos botões aqui. Tem uma opção de a gente colocar o ícone direto por aqui, usar alguns ícones pronto, ou criar um ícone por aqui, ó. Então, botão direito, isso aqui a gente não viu ainda, né?
botão direito, New, aí eu vou vir aqui, ó, Vector Asset. E ele tá aqui, ó, como Clip Art, ó. Tá vendo que ele tem um Android? Se eu clicar aqui, ó, ele tem vários ícones. Então, por exemplo, o de... O que a gente pôs lá? Gostei? Não, curtir. Eu posso usar... deixa eu ver aqui. Fev, né? Pesquisar por... Opa, aí. No Fev. Usar um desses dois. Ou usar o Thumb, né? Thumb Up. Também que é o like, né? Também dá para usar esse aqui. Vamos colocar ele. E na cor, eu posso pegar a cor baseado lá no Colors, né? Deixa eu cancelar, vou copiar. Opa, não vai deixar, peraí. Vou cancelar aqui, vou vir aqui no Colors e vou copiar a mesma cor. Vou copiar o hexadecimal aqui e vou clicar de novo. Drawable, New Vector Asset. E aqui eu procuro no all, né? Tem que pôr all, senão ele procura numa categoria específica. E o thumb up. Aqui eu vou dar o nome nele de IC de ícone. Vamos colocar IC like. O tamanho pode deixar esse, a cor eu vou passar. Caramba, hein? Não vai deixar eu copiar lá. Mas que coisa chata. Deixa eu anotar aqui, ó. 039 DDA. Vou voltar lá. 039 DDA. Então vou vir aqui. All. Thumb. Ok. IC like. 039 DDA. Aí, agora sim. Ok. Posso trabalhar a opacidade, ó, vou deixar 100%. Next. Ele vai criar automaticamente isso pra gente, tá? E eu vou criar mais, ele tá aqui, ó, só que ele cria em XML, tá? Isso que é legal. Eu vou criar mais um aqui, ó. O novo vai ser Vector também. Só que aqui eu vou colocar, acho que é Share, vamos ver se... Aqui, ó, Share. Mesma cor, vamos manter aqui IC Share. E o próximo é o Saiba Mais. O Saiba Mais não tem muito, vamos ver se a gente acha algum ícone legal para ele. Ícone de ação. 3 pontinhos, né? Será que a gente acha? Vamos ver se acha aqui no Wall Dot. Vamos ver se acha alguma coisa. Não. Ação, alerta, áudio, vídeo, comunicação. Aqui, ó, acho que isso dá para usar esse aqui. Saiba mais, enfim, conteúdo. Tem bastante ícone legal, ó. A gente consegue utilizar a borda, arquivo, hardware, imagem, maps, navegação. Aqui, ó. Vamos usar esse aqui. Vou colocar aqui, ó. Saiba. Saiba mais. Isso. Não aceita por maiúscula. Só com underline. Então saiba mais. Next. E finish. Aqui no curtir, ou no botão, eu vou vir nessa propriedade aqui, ó. Drawable left. Eu consigo colocar embaixo, no fim, na esquerda, na direita. Vamos por aqui no... Vamos ver aqui o start, ó. Quando eu clico aqui, ó, eu consigo pôr um ícone, ó. Então eu coloco o ícone que a gente trouxe de lá. Vamos ver qual que é a diferença do start, se ele vai dar diferença no start.
E... mas que coisa chata de... Ele sai da propriedade. Aqui. Vamos apagar o start e vamos colocar o left. Vamos ver se dá muita diferença. Não dá nada de... Parece que não dá diferença. Bom, vamos colocar start aqui, dá mais... Se ele tiver alguma diferença de distância, fica bem no começo. O compartilhar também. Aqui o share. E o saiba mais. Aí. Hã? A gente poderia jogar o botãozinho saiba mais pra cá, né? Em vez de colocar ele aqui no start, colocar ele no fim, ó. Aí. Bom, enfim. Só pra... Ou embaixo, né? Vamos ver embaixo. Eu acho que ele tá ficando estranho ali. Vamos colocar no bottom. Às vezes fica mais legal. Ou às vezes fica legal sem nada, né? Não, saiba mais vai ficar legal sem nada mesmo. Vou até tirar esse botão. Deixa só o texto. Ó. É questão de design, né, gente? Olha lá. Certo? Bom, agora a gente tem aqui então os IDs pronto. E precisamos então passar o adaptador, esse view para o adaptador, né? Então aqui no meu view holder, ele tá, tem que tirar esse parênteses aqui, olha, ele criou aqui como se fosse um construtor, tá errado. É só o view holder aqui, aqui é uma classe. Então aqui eu vou criar os meus atributos. Então eu vou ter um image view, vou ter o text view. E ele pede para criar o construtor, né? Então ele já cria o construtor passando um view para cá, certo? Aqui no nosso construtor, a gente já pode fazer a nossa image view receber. Não vai deixar receber ainda, né? Nós temos que vincular com o view lá em cima, senão não vai receber. Ó. Então, eu tenho que continuar aqui que o meu adaptador agora aqui eu tenho que passar um view holder, eu posso passar que o meu view holder é de adapter viagem ponto view holder viagem. Agora sim. E agora nós podemos implementar os métodos abstratos, né? Então vou implementar os 3 métodos. Pronto. Aqui no onCreate é onde que eu vou vincular o layout, esse layout aqui, certo? Então aqui, para fazer esse vínculo, eu tenho que criar um view. Então eu vou criar um view, vou chamar ele de item viagem e ele vai receber um layout inflator. Ponto from. De onde que vem ele? Ele vem desse view group aqui, ó. Por isso que eu uso parent. Esse parent é daqui, ó, view group. Parent ponto get context é o contexto dessa view passada para o view group. Se eu não usar o contexto desse jeito, eu não consigo pegar ele. Agora eu faço um inflate, né? O inflate vai ser com esse layout aqui. Então ele vai vir de r.layout. Vai ser desse aqui, ó. Não é nenhum desses outros, vai ser desse aqui, ó. Example.cardView, que é o pacote que eu deixei lá na criação do projeto. Ponto. Diminuir a tela, senão não vai enxergar. r.layout. Agora ele importou a classe R. Ponto. O adapter viagem, que é esse XML, que está dentro de layout, né? Está aqui dentro. Ó. Então a gente passa ele
Além disso, eu vou passar o parent, que é o do view group aqui, e também passo um false aqui. E agora eu tenho que retornar, aqui está retornando null, eu tenho que retornar um view holder, né? Então, retorno um novo view holder. Só que o meu view holder, se a gente olhar a classe aqui, ele precisa receber no construtor dele, ó o construtor dele aqui, um view. E quem que é o view que eu vou passar? O item viagem. Certo? Então eu vinculei com o adaptador do meu XML. Vamos colocar aqui que eu vou mostrar, por enquanto, 4 itens. Então eu vou retornar 4. E o meu holder, que eu vou ter aqui, que é do tipo viewHolder, que está em onBind, é onde vai preencher a minha listagem lá. Então eu vou usar aqui um holder, ponto, primeiro text view, ponto setText. A descrição eu vou colocar assim, ó, descrição da viagem. Holder.imageview, ponto, setImageResource. A gente precisa do inteiro. Quem que é o inteiro? É o que vai estar aqui, ó, no meu drawable. r.drawable. Eu vou escolher aqui a imagem 1. Por enquanto, ele vai estar fixo esses exemplos aqui, né? É só para a gente rodar para ver se vai funcionar. Agora que a gente fez o onBind, fez o viewHolder aqui, tá tudo certinho no nosso adaptador, nós temos que então vir aqui no meu recycler e dar um setAdapter. Então, o meu recycler, eu poderia criar lá a configuração de adapter, né? Criar o adaptador, mas eu posso fazer o seguinte, ó. Como tudo é orientação objeto, a gente pode já instanciar ele aqui. De que classe que é o meu adaptador? Da classe que a gente criou, adapter viagem. Então agora eu tenho aqui no holder a descrição da viagem e a imagem. E vinculando aqui o adapter viagem, né? A gente tem que fazer no construtor aqui o find view by ID, né? Então o meu image view recebe o item view ponto find view by ID, r.id ponto img viagem. E o meu text view vai receber o item view ponto find view by ID, r.id ponto txt descrição. Temos vinculados então lá com o XML. Aqui agora eu já tenho os atributos, já posso usar o setText e o resource. Vamos rodar, vamos ver se vai funcionar isso. Tomara que funcione. Vamos torcer aqui. Opa, funcionou. A gente viu que ficou gigante, né? Ficou gigantesco aqui o design, né? Então é cortar o card, né? Voltar aqui no adapter. O card view, então, tem que diminuir o height. E ele na minha tela, ele não coube os botões tudo certinho, né? Então uma opção seria diminuir o texto aqui do botão, só para a gente ver se vai caber os botões. Aqui o compartilhar está muito grande, né? Vamos ver se assim vai caber. Agora sim, ó. Já dá pra gente ver. Olha que legal que fica funcionando. Tem os botões que não tem clique, né? A gente não fez configuração.
Mas já dá pra gente ver uma repetição aqui de 4 itens. E o card, né? Olha que o elevation dele é isso daqui que ele faz, né? Essa diferença da elevação que ele tem, ele mostra a lista um pouquinho diferente, né? Bem legal isso aqui. Então vamos voltar para o código aqui. O que a gente tem que fazer agora? Ao invés de deixar o padrão, usar a imagem que a gente colocou, né? Como se fosse buscar da internet, buscar de uma lista, alguma coisa assim. Então vamos criar o modelo aqui, ó. Então meu modelo, ó, vou vir aqui, ó, no meu pacotinho model. Vou criar uma nova classe Java que eu vou chamar de viagem. Essa classe Java vai ter apenas uma string, né? String descrição. Vamos colocar privado, vamos fazer certinho, né? String descrição. E a imagem, se vocês lembrarem, o drawable ele retorna um ID, né? Um inteiro, né? Então vamos usar inteiro para a imagem. Aí vocês vão entender por quê. Vou criar o construtor com os dois. Vou criar os get e inset dos dois. Bom, tá feito aqui a nossa imagem, a viagem. Então, fechar essa classe. Aqui no meu main activity, eu vou criar então uma lista. Opa! Do tipo viagem. Eu vou chamar ela de viagens. Vou importar a lista. Importei viagem, vou importar a lista. Então ele importou a lista, importou a viagem. E eu tenho que colocar que a minha lista, né? Minha viagens, ela recebe uma instância de um array list. Senão ele vai dar problema aqui. E agora a gente cria a nossa série, né? Então vamos criar a nossa série, nossa viagem. Então private void criar lista. O que a gente vai fazer? Nós podemos criar um objeto e adicionar na lista, ou a gente pode adicionar na lista direto. Então, a minha lista é a lista viagens. Ponto add para dd, eu tenho que passar um objeto viagem aqui, ó. Então, o que eu vou passar? Uma instância de viagem. Só que a viagem, ela precisa que eu passe no construtor o atributo, né? Primeiro, eu tenho que passar aqui uma string e depois um inteiro. A minha string é a descrição. Então, por exemplo, ó, esse descrição não é para escrever. É só abrir a aspa aqui e já aparece. Vou colocar aqui, ó. 10 melhores lugares para viajar no Brasil. E qual que é o inteiro da minha imagem? É o r.drawable. A imagem 1. Se a gente vir verificar isso, ó, ele traz o inteiro, ó, o retorno dele é o inteiro. Ó. Então, por isso que eu preciso do inteiro lá. E aqui eu posso colocar ela mais 4 vezes. E aí eu mudo a descrição, né? Vamos colocar aqui, destinos dos sonhos. Imagem 2. Outra descrição. Melhores viagens para casais. Essa é a imagem 3. E a outra descrição.
7 destinos incríveis para viajar com crianças. E vai ser a imagem 4. Então, vou diminuir aqui. O que eu fiz? Gerei a instância do objeto viagem direto aqui na lista, né? Ele já gera. Essa instância já vai me gerar um objeto em cada posição da minha lista viagens, que é uma lista de viagem, certo? Então agora eu posso chamar o criar lista aqui antes do configurar, né? E depois eu configuro. Agora eu preciso receber essa lista no meu adaptador, senão eu não vou conseguir passar ele para cá, né? Então eu vou criar aqui o meu adaptador, ele vai ter uma lista do tipo viagem. Vou importar ela e vai chamar viagens também. Agora eu posso criar um construtor aqui, recebendo essa lista. Com essa lista em mãos aqui, eu venho aqui e passo a minha lista para cá. Certo? Com a lista no adaptador, agora eu consigo preencher aqui o meu holder. Então, o meu setText aqui, eu posso usar direto, né? Ou posso criar um por um aqui, né? Vamos usar direto, que eu acho que orientação objeto vai usando um dentro do outro é mais fácil. Então, aqui a gente vai usar a minha viagens, que é minha lista, .get, para pegar uma posição, o objeto da posição, o objeto vai estar na minha position. .get descrição. E aqui na minha imagem, como eu coloquei aqui no meu modelo, que é inteiro, então, e o que eu cadastrei lá quando eu fui cadastrar ele? Eu cadastrei o drawable direto, o r.drawable.imagem, o inteiro direto. Então, eu consigo vincular ele direto aqui também. Eu não preciso passar o r.drawable, eu passo aqui, viagens.get, para pegar o mesmo aqui também vai ser do position.getImagem. Então, ele vai retornar o inteiro para o setImageResource, que precisa de um inteiro. E a minha lista aqui, o retorno, não vai ser mais 4 itens. São 4, porque eu criei 4 lá. Mas aqui, na verdade, eu tenho que trazer o tamanho da minha lista. Vamos rodar isso aqui. Vamos torcer para ter funcionado. Vamos ver. Olha lá. Ó, a descrição, a imagem. Ó, os botãozinhos ficou bem melhor diminuindo aqui. Ó, bem legal, né? Aí a gente poderia programar esses botões, o Saiba Mais iria para uma outra janela, o compartilhar poderia compartilhar nas redes sociais, o curtir daria um curtir aqui, iria para o banco de dados. Ó, bem legal, né? O efeito que o card cria é muito interessante, né? Também é uma forma visual muito legal de se trabalhar. Certo? Então, pessoal, por hoje é só. A gente já viu aqui, refizemos de novo o Recycle View, né? Usando de novo um Recycle View. Então, dá para a gente ver que tem muito uso disso no Android, né? E fica aí uma apresentação de uma lista diferente com o Card View. Então, até a próxima aula.